Posso ficar aqui contigo? Posso? Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo On Wild. E hoje estou onde tudo começou, onde começou a minha aventura na fotografia de vida selvagem. Eu estou no Parque Biológico de Gaia e vou-vos mostrar um bocadinho daquilo que é este maravilhoso espaço verde, mesmo às portas da cidade do Porto. Vamos a isto? Ora, o Parque Biológico é um local onde nós podemos encontrar animais selvagens e animais que estão em cativeiro, que foram recuperados de vários acidentes. Alguns levaram tiros, outros foram apanhados em armadilhas, e quando esses animais não podem ser devolvidos à natureza, eles normalmente ficam nestes parques biológicos. Gaia é um dos parques biológicos que nós temos em Portugal, mas temos pelo menos mais 2 parques com vários animais que são nativos de Portugal e que nós podemos observá-los. E por isso é sempre muito interessante visitar esta zona, porque vão poder ver várias espécies que vão poder também encontrar no seu estado selvagem, mas aqui vão estar em cativeiro e que vocês rapidamente podem aprender mais sobre elas, aprender a identificá-las e também aprender a observar alguns comportamentos.
Eu era um jovem de 13, 14 anos quando vim pela primeira vez aqui ao Parque Biológico de Gaia e fiquei completamente apaixonado. Eu ainda não tinha começado a fotografar, mas foi aqui que dei os meus primeiros passos. Foi aqui que comecei a roubar a câmara da minha mãe, uma pequena Brits, que já dava para fazer algumas coisas interessantes, mas muito aquém das câmaras atuais. E foi precisamente aqui que eu comecei a fotografar animais e que despertou o meu interesse pela fotografia de vida selvagem e pelas filmagens de vida selvagem. Eu passava horas aqui sentado nos bancos a observar os animais. Na altura a minha mãe já só queria seguir para outro animal, mas eu adorava ficar aqui a vê-los, a observá-los o máximo tempo possível, especialmente se eles estivessem a fazer ou a ter algum comportamento diferente. E por isso imaginem o que é para um aspirante a biólogo poder vir até aqui e poder observar não só os nossos animais que estavam em cativeiro, mas também todos os animais selvagens que acabavam por habitar este local. Ora, na altura eu ainda não sabia fotografar, então eu roubava a câmara e praticamente brincava com a câmara. A câmara também não era profissional e, portanto, não havia muita coisa que eu pudesse fazer, mas já me sentia como um fotógrafo. Eu passava realmente horas a tentar obter aquela fotografia, sendo que alguns animais que estão cá em cativeiro são também eles muito difíceis de fotografar a ter comportamentos. Os tchucos passam o dia a dormir, o corso praticamente nem conseguimos vê-lo e os esquilos, que são selvagens, andam sempre no topo das árvores. Ora, como vocês podem ver, nós estamos bastante perto dos animais. Especialmente aqui os gambos, eles têm um habitat muito grande e que nós conseguimos facilmente estar perto deles para os fotografar. Ou seja, eu não precisava de ter uma hiper mega objetiva para conseguir tirar fotografias na altura. E isso era uma vantagem para alguém que só tinha uma Brits e que ainda estava a aprender. Mas posso-vos confessar, ainda hoje, quando aqui venho, gosto de ficar aqui a observá-los e a tirar várias fotografias. Mas não são só de animais que estão em cativeiro que nós podemos aprender aqui no parque. Foi também aqui que eu fui assistir às primeiras sessões de anilhagem e que tive o primeiro contacto com a biologia, o que é ser um biólogo, e com a ciência. E isso também me ajudou a cativar e a trazer-me para o mundo da ciência e para o mundo da fotografia de vida selvagem e, mais recentemente, também para as filmagens, os documentários e tudo mais. Se nunca visitaram o Parque Biológico de Gaia,
recomendo-vos vivamente a fazer aqui uma visita, pois é um local espetacular, muito perto do centro do Porto, e que vocês também, quem está mais a sul, não tem desculpa para não visitar, porque eu era um rapaz de Lisboa que vinha com a minha mãe às sextas-feiras para aos sábados às 6 da manhã, às vezes mais cedo, estarmos precisamente a preparar as redes e a fazer capturas de aves. Quando entrei para a licenciatura, acabei por ficar um bocadinho mais afastado do parque, não tinha tantas oportunidades para visitar o Parque Biológico e quando estive a tirar o mestrado fui ainda para mais longe, para Évora, e também nunca mais consegui regressar aqui ao parque. Atualmente estou a viver em Vila do Conde, estou um bocadinho mais perto do parque, mas só passado 2 anos é que tivemos a oportunidade de visitar o parque e eu pensei em fazer precisamente um vídeo a explicar-vos como é que começou a minha aventura na fotografia de vida selvagem e a revisitar precisamente este espaço icónico que tanto me marcou e continua a marcar sempre que aqui venho. Em alguns locais tínhamos praticamente um abrigo fotográfico que dava para o interior das jaulas e por isso eu chegava a passar horas aqui dentro a filmar ou a fotografar algumas das espécies. Neste caso vamos assistir e vamos ver um bocadinho dos milhafres. Aqui no Parque Biológico vocês vão encontrar uma grande diversidade de habitats, o que vai proporcionar também que os animais selvagens também sejam bastante diversos. Temos ainda um rio que passa, ou neste caso que atravessa, mesmo no centro do parque, e aqui podem encontrar espécies de peixes endémicas de Portugal e ainda uma das aves mais bonitas que nós podemos observar, que é o guarda-rios. Tudo isto para encontrar num percurso que acho que tem cerca de 2-3 km, vocês podem escolher fazê-lo todo ou encurtar o percurso. Na altura que eu vinha quando era criança, ou neste caso ainda um jovem fotógrafo, aquilo que eu fazia era saltava várias partes para ir às zonas que eu tinha mais interesse para fotografar. E um dos animais que eu fotografava mais aqui no Parque Biológico eram as libelinhas. Na primavera, este rio ficava cheio de diferentes espécies de libelinhas e de libélulas e nós vinhamos para aqui, eu, juntamente com alguns fotógrafos que eu conhecia, vinhamos para aqui só para fotografar as libelinhas.
O parque está cheio de pequenos abrigos destinados a fotografar vida selvagem também. Ou seja, para além de termos os abrigos virados para as jaulas ou os habitats que têm os animais em cativeiro, temos também muitos espaços onde nós podemos ficar simplesmente à procura de vida selvagem. E foi aqui que eu comecei a passar horas à procura de fotografar alguns animais. Óbvio que não conseguia fotografias de jeito, a câmera também não ajudava, mas era um dos sítios que eu mais gostava de ficar simplesmente à espreita, a tentar ver se encontrava algum animal selvagem que conseguisse fotografar. Este abrigo é um dos abrigos que tem um lago mesmo aqui à nossa frente e que por vezes aparece uma das espécies que eu mais gosto de fotografar e que também passa na zona da Ribeira, que é o guarda-rios. Este também tem algumas árvores bastante grandes aqui à frente e é um local muito apetecível para as trepadeiras comuns e também para os esquilos, que nós ainda não vimos nenhum, mas vamos continuar à procura deles. Uma das espécies que eu mais queria ver era o corso, mas o corso era muito difícil de conseguir observar. E eu vinha, sempre que vinha ao parque, o mais cedo possível, vinha direto a este abrigo para tentar ver o corso ainda a alimentar-se antes dele se esconder. Neste momento esta instalação está vazia, portanto não há nenhum animal aqui, mas esta é uma das maiores instalações que há aqui dentro do parque e que tinha somente 2 animais que se escondiam por entre a vegetação lá bem ao fundo e normalmente a gente nunca os via. Mas era sempre a minha primeira paragem aqui no parque, era para tentar ver o corso. Ainda o consegui ver 1 ou 2 vezes, tenho talvez 1 ou 2 fotografias e pouco mais.
este era o último ponto de observação que nós tínhamos. Aqui atrás de mim está um comodouro. Portanto, temos aqui este comodouro que normalmente tem algumas sementes e temos sempre chapins e até mesmo os esquilos a vir até aqui, a esta zona, para se alimentar. E portanto era um dos locais onde nós ficávamos sempre também muitas horas para tentar fotografar esses animais mais selvagens que aparecem aqui no parque. E pronto, espero que tenham gostado desta mini visita ao Parque Biológico de Gaia. Nós adorámos, tanto eu como a Vanessa, que já não vinha cá há algum tempo, adorou. Temos muitas coisas e muitas filmagens e vamos dar ainda mais uma voltinha e agora tenho que editar isto tudo. Até uma próxima e obrigado por terem assistido. You're in my shot. Estás na minha... Temos que esperar agora pela Vanessa, porque ela ainda está a fotografar os gamos e por isso eu tenho que ficar aqui um bocadinho à espera dela. Olha, podes sentar aqui também. Vanessa. Vanessa. Desapareceu.